Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo Querendo. E hoje então, tá certo, a gente vai encerrar, né, esse projeto da leitura, né, desse livro e também do Medo Clássico, tá? A gente já conversou sobre todos os contos, né, sobre todas as partes, tá? Do Medo Clássico, volume 2, lá com os contos do Edgar Allan Poe. Conversamos sobre todos eles, tá certo? Só vocês darem uma olhadinha aí no canal, está todos os vídeos aí. Em especial, está numa playlist denominada Mês do Halloween. Então lá você encontra todos os vídeos que tivemos do mês do Halloween nesse mês. Não foi como esperado, tá certo? Então assim, era para ter saído muitas outras coisas, mas acabou atrasando devido a alguma ou outra coisa da faculdade. Então eu tive bastante atividade e estou tendo agora, tá certo, algumas provas para fazer. Então isso acaba atrasando um pouco aqui o conteúdo do canal, tá? E os vídeos que vão ter, digamos assim, tá? Tive que mudar muita coisa, tá certo? Então assim, antes de passarmos aqui para conversarmos sobre uma parte em especial, que é a parte do Júlia Lopes de Almeida, eu também vou aqui comentar com vocês quais são as outras partes e também um pouco a decaída, tá bom? Da qualidade literária desse livro mesmo, tá? Eu quero dizer para vocês que tivemos que mudar também muita coisa em questões de organização aqui do canal no mês de Halloween. Então, por exemplo, era para ter saído ali alguns vídeos sobre promoções da Amazon envolvendo ali livros infantis com a temática do mês do Halloween, ou seja, livros com tema horror, terror, mais voltado para o público infantil. Não tivemos por causa aí, né, tempo, atraso, faculdade e tudo mais. Era para ter também, tá certo, uma resenha sobre o Pedro Páramo, tá bom? Do Juan Rulfo, que eu tinha lido ano passado, ano retrasado. Porém, eu queria fazer uma resenha mais elaborada, porque esse é um livro, né, um clássico da literatura. E também acabamos aí atrasando por causa, tá bom, do tempo, tá certo? E eu também estava com pretensão de começar a ler e chegar até o final nesse mês com o livro O Exorcista, que é um livro que eu queria bastante ler e que realmente não deu tempo também e fazer vídeo para vocês esse mês. Então deu tudo errado, podemos dizer assim. Mas, para nossa sorte, conseguimos concluir esse livro. Eu vou concluir ele agora. Eu acabei lendo todas as partes. Uh, não vou comentar cada parte em si, ou vou resenhar aqui para vocês, só vou realmente comentar um conto em especial da Júlia Lopes de Almeida, porque eu não quero que esse vídeo fique longo também, porque eu não lembro muitos contos aqui. Porque o que acabou acontecendo? Eu dei uma certa atrasada algumas semanas atrás, então eu fiquei enrolando, né? Então eu lia um conto ou dois contos a cada, sei lá, cada dia, né? Aí, a cada dia não, a cada semana, se vocês me entenderem. Porque muitos vídeos que saíram desse livro aqui já tinham sido gravados uma semana ou 2 semanas antes, tá? Então eu acabava dando essa enroladinha ali mesmo por causa do tempo. Tinha muita coisa para estudar também, então eu acabei enrolando ali. E fomos assim, a socadas mesmo, chegamos até o fim. Então eu acabei esquecendo da história de muitos contos que estão aqui. Então por isso que eu não vou me atrever a contar a história não, tá? Então vamos lá. Vamos lá. As partes que faltaram comentar aqui com vocês sobre o Medo Mortal, tá certo? Foram de 5 autores. Né? Na verdade eu nem sei nem como eu vou colocar na capa do vídeo todos esses 5 autores, mas a gente vai tentar, tá? Que foi o Medeiros e Albuquerque. E aí dentro do Medeiros e Albuquerque ali temos dois contos que são fracos, já vou dizendo para vocês logo, comparado aos outros aqui da coletânea, que é o Palestras e Horas Mortas e o Soldado Jacob. Temos o Afonso Arinos também, que é outra parte do livro que não comentamos, né, que é o conto A Garupa e o Assombramento. Também não são contos lá, essas coisas, pelo que eu me lembro, pelo menos do que senti durante a leitura. João do Rio, Dentro da Noite, o Bebê de Tarlatana Rosa, tá certo? Enfim, e A Peste. 3 contos aqui. Humberto de Campos, né, O Monstro, Mofina e os Olhos que Comiam Carne. E por último, o Júlia Lopes de Almeida. Iremos conversar um pouquinho sobre ela aqui daqui a pouco. E dentro os contos da Júlia Lopes de Almeida, colocados nessa coletânea aqui, temos As Rosas, Os Porcos, O Caso de Ruth, A Neurose da Cor, A Valsa da Fome e A Alma das Flores. Então, assim, digamos que dentre todos esses contos, essas partes aqui, o que mais me pegou foi a Júlia Lopes de Almeida, tá?
E aí eu já complemento também com a pergunta que Mariana fez, tá bom? Em algum vídeo aí que eu não lembro qual foi exatamente. Ela perguntou, né? Enfim, ela sugeriu eu dizer quais são os meus contos favoritos dessa coletânea e da outra. Do Edgar Allan Poe a gente nunca se decepciona, porque é um autor que realmente não decai a qualidade dos contos dele. Um ou outro ali a gente acaba não gostando tanto. Então todos eu recomendo aqui para vocês conhecerem ele, porque são maravilhosos. Não sei nem dizer quais são os meus contos favoritos. Mas se eu fosse ali no chute mesmo, tá? Não sei. Eu acrescentaria mesmo o William Wilson, os que estão nessa coletânea, os mais conhecidos ali. Porque realmente são contos muito bons mesmo. Edgar Allan Poe nunca peca. Aqui nessa coletânea já é um caso bem diferente. Porque se fosse dizer aqui os meus contos favoritos, de partes favoritas aqui, Machado de Assis, claro, Álvares de Azevedo, Bernardo Guimarães e ali passando mesmo o Aloysio Azevedo, somente. E eu acrescentaria a Júlia Lopes de Almeida, apenas. Agora, se fosse perguntar qual é a minha parte favorita desse livro, eu não citaria Machado de Assis, porque eu já conhecia os contos dele. E Machado de Assis é um dos meus contistas e autores favoritos. Então eu vou excluir aqui. Não vamos colocar Machado de Assis. Mas eu colocaria ali, sem dúvidas algumas, o Aloysio Azevedo com o conto Demônios, que foi um conto espetacular. Então, assim, querendo ou não, todos os contos e todas as partes que eu conversei com vocês sobre esse livro e que são as minhas favoritas já estão no canal, porque começamos praticamente desde do início, né? Então, as melhores partes desse livro são as que começam. Interessante, né? Foi uma estratégia aqui da editora, eu creio eu, porque as melhores partes desse livro mesmo são as que começam. Então, eu não peco aqui em não conversar com vocês sobre as outras partes que faltávamos e que eu comentei aqui anteriormente, porque as partes anteriores aqui são as melhores partes do livro, tá? E está tudo resenhado aqui no canal. Pronto, tá certo? Agora, da Júlia Lopes de Almeida, tá, gente? Eu vou destacar dois contos dela que eu gostei bastante, tá? Que é o caso de Ruth, que é um conto espetacular, sem dúvidas alguma, se eu estivesse já lecionando em língua portuguesa e literatura, esse conto eu trabalharia na sala de aula, porque é um conto que fala sobre a violência física e tudo mais. Vamos lá, sobre a Júlia Lopes de Almeida, nós temos que destacar os seguintes pontos. Primeiro, a autora na época, ela foi um pouco, não vou dizer que linchada, não seria essa a palavra, mas entre aspas, né, excluída ali dos autores devido ao fato dela ser mulher e também excluída pela Academia Brasileira de Letras. Por quê? Porque a Academia Brasileira de Letras seguia o molde da francesa, né, do que estava acontecendo na França, da Academia Francesa mesmo de Letras e tudo mais. E o que aconteceu? Por nós brasileiros, né, copiar essa forma, né, da academia lá da França, acabou tendo algumas regras parecidas e iguais mesmo, como por exemplo as mulheres que falavam sobre literatura, que escreviam de literatura, né, e tudo mais, que eram grandes autoras da época, não podiam entrar na Academia Brasileira de Letras, ou seja, ela estava restrita apenas para os homens. E isso acabou atrapalhando muito aqui a Júlia Lopes de Almeida. É tão certo que ela só foi entrar na Academia Brasileira de Letras bem recente, eu diria, tá? Não foi assim, foi bem recente mesmo, né? Eu creio que a Raquel de Queiroz também entrou na Academia Brasileira de Letras também, né? Enfim, das mulheres que eu conheço aqui, eu me lembro dessas apenas. Mas é claro que tem outras que eu devo conhecer e que eu já li que eu não estou lembrado, porque eu não pesquiso muito isso a fundo. Essa coisa de Academia Brasileira de Letras, né? O prêmio Jabuti, tá? Não são coisas que eu pesquise muito, porque né? Não fico muito de olho, tá? Mas a Júlia Lopes de Almeida sofreu esse machismo aí na época, muito predominante, não é isso? E por via ali das dúvidas ou não, certo? Ela perpetuou isso nas suas obras também. Porque nesses contos aqui, que são baseados ali, baseados não, desculpa, que são, como posso dizer, que estão dentro de uma coletânea de contos dela, que eu anotei aqui, que é para dizer para vocês, que é Ânsia Eterna. Então, dentro dessa coletânea de contos da Ânsia Eterna, da Júlia Lopes de Almeida, tem esses contos aí que faltam. Que faltam não, que estão aqui nessa coletânea, que foram seis contos, tá? Esses 6 contos estão na coletânea de contos dela, Ânsia Eterna. Então, assim,
Podemos dizer isso. Então, aos poucos ela foi tendo reconhecimento, as obras dela algumas obras dela, inclusive, bombaram mesmo. E uma coisa que vai ser dita aqui, muito importante nesse parágrafo aqui, sobre a relevância que essa autora teve na sua época e mais especificamente o gosto mesmo, porque quando Machado de Assis morreu, né, e quando outros escritores de contistas que eram assim favoritaços e grandes mesmo, o que é que tinha de melhor na época? E aí que vai ser o seguinte, ó, dentro do contexto daquele final do século XIX e da primeira metade do século XX, é possível dizer que ela foi um sucesso de crítica e de público, ó, esgotando tiragens de seus muitos livros e angariando avaliações positivas, algumas entusiasmadas nos periódicos nacionais. José Veríssimo, que nasceu ali em 1157 e 1116, foi outro acadêmico que reconheceu a qualidade de Júlia, comparando-a a outros membros daquela instituição. E aí ele vai falar o seguinte, o José Veríssimo, tá? Ó, depois da morte de Taunay, de Machado de Assis e de Aloysio de Azevedo, né, que eram grandes autores mesmo, tá bom? Na época mesmo, assim, pedestal mesmo, depois da morte desses autores ali, olha, o romance no Brasil conta com apenas 2 outros autores de obra considerável e de nomeada nacional, que é a Dona Júlia Lopes de Almeida, e ele vai falar aqui do Coelho Neto. Lembra que o Coelho Neto sofreu ali essa decupagem, não é decupagem, mas essa crítica severa na época pela sua literatura se voltar ao parnasianismo e pelas mudanças, né, que estava acontecendo e tudo mais. É só que assim, vai ser comentado aqui também uma coisa bem interessante, é sobre a temática dos contos de Júlia Lopes de Almeida. E aqui vai ser o seguinte, ó, o nosso gótico feminino, só que dentro da literatura dela, essa questão da violência, né, do horror, das descrições expressivas de transgressões e experiências traumáticas como forma de suscitar no leitor os efeitos estéticos do medo, são muito pertinentes na obra da Júlia Lopes de Almeida. Isso é interessante, né? Você vê. E dentre esses contos ali da autora, podemos destacar ali o caso de Ruth, que é um conto fenomenal, e eu tinha comentado aqui com vocês também, né? Uh, a Valsa da Fome. Eu achei esse conto aqui incrível também. Tá? A Valsa da Fome, ali em resumidas palavras, tá? Você tem ali um cara que vai se matar, digamos assim, ele tá com muita fome, e ele vai continuar tocando piano até o fim. E no final aqui, tá? Contando bem assim, como se fosse de amigo para amigo mesmo, tá certo? Porque eu não estudei esse conto para fazer esse vídeo. Ele vai ali, no final, desmaiar ali sobre o piano, né? Então ele morre, né? Eu me lembrei muito de um conto do Kafka, que vocês já devem conhecer, já devem ter lido, ou se não leiam, que é um dos meus contos favoritos, que é Um Artista da Fome, tá? Já tem vídeo aqui no canal sobre a coletânea de contos do Kafka que se chama Essencial. Eu vou deixar o link lá embaixo na descrição. Leiam esse conto porque é um dos contos mais incríveis que eu já li. Acho que ele conta a ideia maravilhosa, tá? Você tem ali no Artista da Fome um caso de parecido, que é um cara que vai ficar enjaulado e que vai participar de um desafio da fome, né? É o máximo de tempo que você consegue ficar sem comer. E aí ele vai ficando naquela jaula, gente. Ele vai passando por situações assim que você fala, por que ele tá passando por isso? Mas ele continua até o fim. Enfim, se você não leu Um Artista da Fome, aconselho você ler. E se você não leu esse conto da Júlia Lopes de Almeida, que se chama A Valsa da Fome, leiam porque também é fenomenal. E o outro conto que eu quero conversar dela aqui é o caso de Ruth. E esse conto é maravilhoso. Aqui você tem a história dessa avó e dessa neta ali. Então, assim, a avó, a neta se chama Ruth, a avó eu não lembro o nome aqui dela, e não vejo. Enfim, deixa eu ver. É a Baronesa Montenegro, né? Então ela tá conversando ali com o Eduardo, que é um pretendente, né, para se casar ali com a Ruth. No caso, você vê aqui que tem uma certa obrigação ali dela, da Ruth, enquanto esposa. Né, os modos da época, a coisa mais moral da época. A Ruth já tem ali os seus 23 anos, os seus 20 e poucos anos de idade, e aí ela já está numa faixa de idade que na época já era considerada assim, se precisa casar agora, senão mais tarde, né, aos 30 ou algo do tipo, você vai ter muita dificuldade. Então a Ruth precisa casar e ela vai casar com esse Eduardo ali. Só que antes de casar, a Ruth
que ama ele, né, vai dizer para ele que não é mais pura, ou seja, que não é mais virgem, né? E isso vai incomodar muito ele e ela vai contar a história de como ela não é mais virgem, né? Como foi que ela perdeu sua virgindade no final das contas. E assim, gente, é um horror atrás de horror. Você lê esse conto pensando, tudo bem, a Júlia Lopes de Almeida não vai pegar tão pesado assim com a gente. Não, ela não pega pesado. Ela acaba com você, entende? Ó, isso o que a Ruth fala ali para Eduardo. Foi há 8 anos, aqui nesta mesma sala. Meu padrasto era um homem bonito, forte e uma criança inocente. Ó, dominava-me a sua vontade, era logo a minha. Ninguém sabe. Não fale, não fale. Pelo amor de Deus, escute, escute só. É segredo para toda a gente. E aí ela começa a contar aqui, né, que o padrasto dela abusou ela ali durante 4 meses, né, e ela não podia fazer nada a não ser ceder. Porque você tem aquele machismo nojento da época, né, de que as mulheres não têm voz nesse caso aqui. Hoje em dia, é claro, né, as coisas mudaram bastante em comparação com aquela época, né? Hoje as mulheres têm mais voz, mas imagina naquela época, né, uma mulher falar que está sendo abusada pelo seu padrasto, né, a avó ia dizer, não, isso é mentira dela, entende? Então ela sofreu muito com isso e você percebe essa coisa de quanto essa personagem ela é calada, ela não fala muito, né? E ela só fala em momentos oportunos. Isso também remete muito a essa cultura da época, né? De que a mulher não tem que falar muito, apenas obedecer ao seu marido. Que podre isso, mas é o que está aqui. E uma coisa bem interessante aqui, e eu já vou dando logo spoiler, mas se você quer ler o conto, você vai achar esse conto no Google, tá? Mas eu vou contar o final aqui pra vocês desse conto, porque é um final incrível, assim, maravilhoso mesmo, que deixa numa angústia tremenda. Que você tem aqui ela contando pra ele vai acabar ali viajando, ou sei lá, saindo ali, e ele vai escrever uma carta ali falando o seguinte pra ela. Ele vai dizer que desculpa ela. Vou ler. Relia devagar a carta do noivo, em que o perdão que ela não solicitara tinha envolvido em promessas de esquecimento, como se fosse uma coisa que se pudesse prometer. Aí ela fala não, narrador, né? A moça de bruços na cama, com o queixo fincado nas mãos, os olhos parados e brilhantes, bem compreendia isso. E ele fala aqui na carta mesmo o seguinte, que ele perdoa ela. Isso vai incomodar muito ela, você vai deixar ela numa angústia tremenda. Como assim ele me perdoa? Eu não pedi perdão, eu não pedi desculpas, eu apenas contei o caso. Então, pelo fato dele perdoar ela, sem ela, não tem como perdoar, entende? Ela não é culpada, se vocês me entendem, de ter sido abusada pelo próprio padrasto, né? Então, como assim que ele perdoa ela? Devido a isso, ela vai acabar se matando. Então, Ruth vai se suicidar ali na janela, vai ser uma coisa horrível, e aí vai acontecer o enterro dela. E nesse enterro dela, aqui que está o grande sarcasmo, a grande ironia que a Júlia Lopes de Almeida coloca. Porque nesse enterro dela, o que é que vai acontecer? Estão ali, né, tudo de véu, arrumam ela, colocam flores nela, véu e tudo mais. Só que aí a avó vai falar o seguinte, eu até anotei aqui, mas vai ficar com o padrasto no mesmo jazigo. Então assim, a avó que coloca ela ao lado do padrasto no mesmo jazigo. O Eduardo, né, que é o noivo dela, era, né, porque ela morreu, vai simplesmente se incomodar com isso, vai olhar aquele velório, vai olhar a história da Ruth. E eu acredito que isso também envolva uma certa culpa, né? Uma certa culpa mesmo. É uma culpa, eu não vou dizer hipócrita, mas escondida mesmo. Ele se sentiu culpado pela morte dela também e por ver aquelas pessoas daquela forma, sem se incomodar com o que aconteceu com ela, porque ninguém sabe, a avó também não sabe que ela foi agredida, né, abusada pelo padrasto, ela só contou a ele, mas de uma certa forma ou de outra ela se matou, entende? Então tem alguma coisa ali por trás. Então, alguma coisa ali por trás, eu me refiro aqui, tá, gente? O fato de ele estar incomodado e por tudo que está acontecendo ali. Então, o que é que ele vai fazer aqui no final? Ele vai tacar fogo no véu dela, nas flores, e vai ser fogo por tudo que é canto nela, até o ponto em que ela vai sorrir. A cadáver ali vai sorrir. Não sei o que Júlia Lopes de Almeida quis com isso, mas eu creio que foi, de uma certa forma ou de outra, dizer que ela está contente com o fim que ela teve no meio de todas aquelas pessoas. Eu, pelo menos, penso que seja isso. Não sei ao certo, porque, né, deixa ali a interpretação.
E a todos que acudiram nesse instante, pareceu que viam sorrir a morta em um êxtase, como se fosse aquilo que ela desejasse. Bom, tá aí, né? Ah, esse é um conto espetacular. Acho que sem dúvidas alguma, se não é o melhor conto desses 6 contos da Júlia Lopes de Almeida, é um dos grandes contos. Porque é isso, entende? Então a autora ela não foge disso. Acho que isso é interessante. Ela começa bem um conto, ela desenvolve aquela ideia muito bem, porque a gente se engana com o que vai acontecer no final. A gente não pensa que essa mulher vai se matar, gente. A gente não imagina isso. Quando isso acontece, a gente fala, pronto, o que a autora colocar aqui pra frente, a gente tá preparado. E é isso, ela termina o conto ali bem irônico, né? Interessante. Bom, fica aí a indicação. Eu só conversei sobre a Júlia Lopes de Almeida, não conversei aqui com o Medeiros de Albuquerque, né? O Afonso Arinos. Eu coloquei os nomes dos autores ali na minha colinha, né? Enfim, eu só conversei porque eu também não gostei muito desses outros autores aqui também, muito não, tá, gente? Eu acho que decaiu a qualidade. Enfim, começou bem, né? Começou com Machado de Assis, foi para Álvares de Azevedo, Bernardo Guimarães, Fagundes Varela, Coelho Neto, Aloysio Azevedo, né? Afonso Celso, Inglês de Souza, e aí começou a decair. E aí finalizaram com a Júlia Lopes de Almeida, né? Com aquilo, né? Para levantar aqui. É uma coisa também que eu posso comentar, uma crítica negativa e ao mesmo tempo positiva, é que apesar do título desse livro ser Academia Sobrenatural Brasileira de Letras, nem todos os contos têm esse teor sobrenatural não, tá? Então, por exemplo, nessa segunda parte aqui, porque coloca a divisão. Então, essa primeira parte aqui, que é a melhor parte disparada, e nessa outra aqui, que é onde ficam os autores que comentamos hoje, praticamente, né? Em especial a Júlia Lopes de Almeida, você teve aqui um certo decaimento do tema sobrenatural mesmo. Então você tem mais aqui temas envolvendo agressão mesmo, sabe? Um ou outro ali envolvendo uma coisa sobrenatural, mas nem tanto sobrenatural assim. Mas acaba e finaliza bem com o Júlio Lopes de Almeida, que foi uma sacada também de marketing na época, creio eu, tá? Me corrijam se eu estiver errado. E é isso, gente. Estamos 20 minutos aí do vídeo. Finalizamos, né? Eu também vou abrir ali, já fiz um blog, tá bom? Meio que uma loja virtual, tá certo? Não sei se isso vai dar certo, mas vou abrir uma loja virtual e com a intenção de colocar mesmo à venda, tá bom? Os projetos artísticos que eu for desenvolver ali durante aí os próximos meses e tudo mais, porque eu tenho umas ideias bem bacanas ali que eu não vou comentar agora, tá? O blog já foi feito, já está totalmente personalizado, quer dizer, totalmente não, mas não sei dizer, mais ou menos personalizado, sabe? Ainda falta uma outra coisinha ali. Então vocês vão gostar da ideia também. Vou priorizar os apoiadores do canal que estão no Apoia-se. Então se você não é apoiador do canal, apoie o canal no Apoia-se. O link sempre está lá embaixo. Temos 3 apoiadores, se eu não estou enganado, é 3 apoiadores. Né? E é isso, certo? Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aí embaixo também. Não esquece de dar o seu joinha, é muito importante. 25 minutos de vídeo, até que enfim não deu 30 aqui, né? E nos vemos no próximo vídeo, até lá.